boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos principais fatos do dia ocorre aqui, neste momento, no plenário do Senado Federal, que iniciou sessão para debater e votar o afastamento do senador Aécio Neves. E o governo anuncia uma redução no desmatamento da Amazônia em 16%. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente desta sessão. A gente está hoje transmitindo nos corredores do poder de dentro do plenário do Senado Federal. Neste momento, ocorre a sessão plenária para votar aquela medida imposta pelo Supremo Tribunal Federal de afastamento do senador Aécio Neves com o recolhimento noturno dele à residência. E aí esta sessão foi iniciada e teve todo um tempo que está ocorrendo ainda para o debate desta questão que está em pauta. A gente vai abordar aqui de forma ampla para vocês entenderem o que está sendo votado e como que pode ser dado esse resultado da votação, mas eu já vou de imediato olhar como é que está o quórum aqui no plenário. A gente lembra que são 81 senadores na casa, né? Existem 81 senadores, mas a gente tem presentes 67 parlamentares. E esse número bem mais baixo, né, sem alcançar o quórum máximo da casa, pode ter impacto sim em relação a essa votação hoje. Mas eu vou conversar já com Mariana Jungmann, aqui ao meu lado, que também está acompanhando esta sessão. Mari, boa noite. Já começando, havia uma dúvida, né, se essa sessão seria realizada ou não. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que ia sim colocar em votação hoje e teve até reunião de líderes para tratar do assunto. É isso mesmo, Rosiane. Havia uma dúvida se essa sessão ocorreria. A gente está vendo que ela já começou. Aliás, a votação pode começar daqui a pouquinho. A gente está numa fase da reunião em que estão falando os senadores a favor e contra a manutenção das medidas cautelares que foram impostas a Aécio Neves pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E em seguida, Eunício Oliveira vai colocar em votação e aí os líderes partidários indicam como as suas bancadas devem votar. A gente lembra que, de acordo com a pergunta que foi feita, né, a votação ela vai ser da seguinte maneira: quem votar sim mantém a decisão da primeira turma do Supremo, então mantém as medidas cautelares de suspensão do mandato de Aécio Neves e seu recolhimento noturno, entre outras coisas. E quem votar não, rejeita a decisão da primeira turma. Agora, havia uma dúvida aqui, hoje ao longo de todo o dia, se não fosse atingido o quórum mínimo, né, para deliberação de maioria absoluta dos membros do Senado, que são 81, portanto esse quórum mínimo para deliberação é de 41. Aí havia uma dúvida se não fosse um dos lados, não atingisse esses 41 votos, como ficaria a decisão. E o entendimento adotado pelo presidente Eunício Oliveira é o de que um dos dois, o sim ou o não, tem que atingir 41. Se isso não acontecer, novas votações precisarão ocorrer, viu, Rosiane, para que essa deliberação seja tomada. Portanto, não basta simplesmente, vamos supor, um lado ter 40 e o outro 39, não basta. E aí, nesse caso, é que a falta de quórum, né, ou seja, o baixo número de senadores, acaba interferindo no resultado, porque fica mais difícil que um dos lados consiga atingir 41. E aí vale observar também, né, Mariana, que essa questão do fórum mais baixo hoje, às vezes a pessoa pode pensar assim, é porque realmente os parlamentares estão fugindo desta votação. Coincidentemente, por questão de datas mesmo, há parlamentares que estão em missões oficiais ao exterior e há também aqueles que estão de atestado médico. O caso, por exemplo, Rosiane, o senador Romero Jucá passou por uma operação recentemente, está afastado. O senador Ronaldo Caiado também está em licença médica de 15 dias, mas a informação da assessoria é que o senador estava chegando aqui, mesmo estando em licença médica, ele estaria chegando já aqui ao Senado para participar dessa votação especificamente. Então, ainda há dúvida se ele vai vir, parece que ele viria inclusive de cadeira de rodas, mas a gente aguarda para saber se ele virá mesmo. E ressaltando 10 parlamentares em missão ao exterior. Havia outra polêmica também em relação a essa sessão de hoje, a gente chegou a abordar esse assunto ontem, que era a questão de ser uma sessão com voto aberto. Já havia uma decisão da Justiça aqui do Distrito Federal para que essa votação fosse aberta sim. E aí a gente lembra que o senador Randolfo Rodrigues foi até o
Supremo Tribunal Federal, também pedindo ali para que houvesse essa determinação para a votação ser aberta. E a determinação foi justamente para que não ocorra voto secreto em relação a isso, em relação a essa votação, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? O que é que ele argumenta, Mariana? Ele argumenta, Rosiane, de que a regra, e essa foi uma regra aprovada pelos próprios senadores há um tempo atrás, é de que as votações são abertas. Então, apenas em casos excepcionais previstos em lei é que as votações devem ser fechadas. Portanto, este caso não é um caso excepcional previsto em lei, portanto, a regra é que ela tem que ser aberta. A gente lembra, inclusive, um pouquinho de bastidores históricos aqui no Congresso Nacional. Essa discussão sobre voto aberto, ou seja, impossibilitar o voto secreto, já foi alvo de muito embate, muitos recuos, muita discussão. Mas aí em 2013, em novembro de 2013, foi promulgada uma emenda constitucional que estabelece justamente o voto aberto. Mas para vocês terem ideia de como este assunto sempre causou celeuma dentro das duas casas, Câmara e Senado, na época havia duas propostas, uma tramitando aqui no Senado, outra tramitando na Câmara dos Deputados. E aí, aqui de fato avançou e chegou a ser promulgada. Inicialmente havia uma previsão de tornar o voto aberto para tudo, absolutamente para tudo. E aí, em relação a isso, houve toda uma mudança, era para tudo mesmo, assim, para todo tipo de votação, e não só na Câmara e no Senado, mas também nas votações referentes a outras casas legislativas, na Câmara Distrital, aqui do Distrito Federal, por exemplo, nas câmaras municipais e também nas assembleias legislativas. No final das contas, avançaram naquilo ali e ficou decidido que o voto seria aberto para casos de cassação de mandato. Era um dos pontos ali, era em relação à cassação de mandatos e exames de vetos presidenciais. Foi com esse texto que eles colocaram ali. E aí a gente lembra, só um pouquinho, enquanto eu explico isso, está tendo o início de uma discussão aqui no plenário neste momento, deixa eu afastar um pouco, é uma discussão dos senadores Humberto Costa, do PT, e José Medeiros. Os dois lados acusando os partidos de oposição e governo de roubarem. Depois a gente conta mais detalhes aqui deste bastidor. Aqui é bastidor ao vivo, inclusive, né? Você acompanha o bastidor junto com a gente. Mas voltando à questão do voto secreto, só para vocês entenderem, terminou que ficou exatamente assim, que acabava com o voto secreto em relação à cassação de mandatos e também em relação a vetos presidenciais. Se vocês forem lembrar da data ali, 2013, novembro de 2013, isso foi logo após aquelas manifestações que ocorreram no meio do ano de 2013, então isso gerou uma pressão muito grande por transparência dentro do Congresso Nacional. E o que terminou impulsionando para que essa PEC fosse votada aqui na época, garantindo o voto aberto, nesses casos obrigatoriamente, porque antes cassação era votado com voto secreto, é exatamente aquele caso, não sei se vocês vão lembrar, do deputado Nathan Donadon. Ele já tinha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão, já estava cumprindo pena em regime fechado, mas era votação de cassação de mandato, era voto secreto. E aí o mandato dele foi preservado. Mesmo assim, o suplente teve de ser convocado porque ele já estava em regime fechado. Então houve uma pressão muito grande, aquilo ali teve impacto em 2013 ainda, em relação a processos contra parlamentares que tinham sido ali condenados no mensalão do PT. E aí a gente lembra os casos. A gente tinha o caso de Valdemar da Costa Neto, José Genuíno e a gente tinha também João Paulo Cunha. E nesses três casos, os casos iriam para plenário justamente com voto aberto, porque já era pós-PEC. Mas no caso dos três, os três renunciaram. Só antes de a gente mudar aqui e continuar com a outra pauta, eu vou chamar a sonora, uma fala do ministro Alexandre de Moraes, complementando o que a Mariana Jungmann estava ressaltando sobre os argumentos de Alexandre de Moraes, sobre a importância e a necessidade de a população ter consciência de como votaram os parlamentares aqui. Excepcionalmente, em excepcionalidades, também, e nesse caso, em 24 horas, os autos devem ser remetidos ao Senado ou à Câmara para que em votação aberta, nominal, os parlamentares se manifestem. A Constituição proclama a transparência da votação dos parlamentares. Há uma grande diferença entre o eleitor e os parlamentares. Os parlamentares, eles devem, logicamente,
a prestação de contas a seus eleitores. Então, qualquer que seja o posicionamento do parlamentar, os eleitores desse parlamentar e o restante da sociedade devem ter conhecimento. Da mesma forma que o ato mais grave que há de responsabilidade política votado pela Câmara e pelo Senado, que é o impeachment de um presidente da República, o voto é aberto. Da mesma forma, também, nesses casos, o voto será aberto. A gente vai continuar acompanhando este assunto, porque você está conferindo conosco aqui diretamente do plenário, mas vou para outro assunto importante. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados iniciou o debate a respeito daquele relatório que rejeita a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Mas já há um pedido lá em relação à extensão do prazo, né, Mariana? É uma preocupação, né, Rosiane, de que seja possível concluir todo o debate sobre o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, que a gente lembra é pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, e então ele fez o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Pacheco, fez uma solicitação ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que seja concedido o prazo de mais 3 sessões, então, para que essa votação final ocorra na Comissão de Constituição e Justiça. Há, nesse momento, 57 inscritos, no total há 57 inscritos, 31 já falaram, faltam ainda 26, todos de oposição, porque a estratégia da base aliada é a de que quanto mais curto for o debate, antes será feita essa votação. A base aliada que confia que esse relatório de Bonifácio de Andrada vai ser aprovado, então tem interesse de que a votação ocorra logo, retirou ali seus nomes para discussão, então faltam 26 deputados de oposição falarem. A gente preparou um detalhamento de como vai acontecer essa discussão, o tempo de cada um. Acompanhe. Membros titulares e suplentes têm direito a 15 minutos cada. Não membros têm direito a 10 minutos. Após a discussão, o relator terá 20 minutos para a réplica. Após o relator, cada advogado terá 20 minutos também para a réplica. Antes da votação, 2 parlamentares poderão encaminhar a votação a favor e 2 contra. A votação será nominal e eletrônica, mas não haverá chamada por nome do deputado. O quórum para a votação é de, no mínimo, 34 deputados presentes. O parecer será aprovado por maioria simples dos votos. A denúncia seguirá para a votação em plenário, independente do resultado da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Olha, aí como a Mariana estava falando, a questão dos prazos, né, a preocupação em relação a essa contagem, a gente até lembra, aí mais um pouquinho de bastidor para você que está nos acompanhando, hoje teve uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados que durou 3 minutos apenas. Ela foi aberta, encerrada, isso para poder contar justamente esse tempo de sessão, mas para poder também permitir que a Comissão de Constituição e Justiça desse continuidade aos trabalhos, porque a gente sabe que quando o plenário em si está funcionando e deliberando, o trabalho nas comissões precisa ser suspenso em relação à votação de matérias, como é o caso da necessidade desse relatório lá na CCJ. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje foi abordado a respeito desta questão, né, do processo, e foi abordado também sobre a defesa do presidente da República, Michel Temer. Ele fez uma afirmação, uma abordagem a respeito, por exemplo, daquela carta que o presidente Michel Temer apresentou ontem, né, encaminhou para os deputados e senadores, você conferiu com detalhes aqui com a gente, e no entendimento de Rodrigo Maia, essa carta do presidente Michel Temer é uma forma transparente de se defender das denúncias contra ele. Rodrigo Maia também foi abordado a respeito daquela polêmica sobre a divulgação dos vídeos da delação do doleiro Lúcio Funaro. Mas quem vai contar pra gente o que ele disse é Mariana. Rosiane, ele disse que as pessoas estão confundindo a defesa da Câmara com a relação dele com o presidente da República. Rodrigo Maia disse assim, olha, abre aspas, vocês confundem a defesa da Câmara com qualquer conflito meu com o presidente Michel Temer. Meu partido é da base aliada, mas eu sou o presidente da Câmara. Portanto, entendo que quando a Câmara ou seus servidores são atacados, eu tenho que reagir em nome da instituição. Olha, e o presidente Michel Temer hoje participou de evento, né, oficial do governo e também de um almoço e foi abordado, obviamente, sobre essa questão da denúncia contra ele. Mas quem conta pra gente o que disse o presidente hoje é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite. O presidente Michel Temer disse que nada atrapalha, né, em relação à
a sua denúncia e declarou, ao ser questionado, ele falou isso, ao ser questionado por jornalistas se a divulgação dos vídeos do depoimento de delação premiada do doleiro Lúcio Funaro poderia prejudicar a análise da denúncia. Ele falou após um almoço na casa do deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. Mais cedo, durante a cerimônia de condecoração da Ordem do Mérito Médico, o presidente Michel Temer fez um paralelo entre o trabalho do médico de buscar a recuperação da saúde e o do político, que, segundo ele, busca a recuperação do país. Vamos ouvi-lo. Ele presta um serviço social relevantíssimo, porque ele está, digamos assim, levando para as famílias, quando o chamado é, a esperança da recuperação. De alguma maneira, na classe política também é assim. Quem está na classe política, de alguma maneira, busca fazer essa recuperação para o país. Temer destacou ainda que a solenidade de hoje reverenciou a meritocracia e que as medalhas entregues repercutem para o futuro. Criada em 1950, a Ordem do Mérito Médico é concedida a profissionais que prestaram serviços notáveis ao país na área médica. 12 profissionais receberam a condecoração por terem se destacado no decorrer do exercício da profissão, atuando no setor público ou privado, no ensino da medicina ou com obras relevantes nos estudos médicos. Rosiane. Dani, eu sei que hoje você também está, e aliás, nos próximos dias você vai trazer para a gente também o noticiário, os destaques da Agência Brasil, e eu sei que entre as manchetes em destaque ali na Agência Brasil tem informações sobre os irmãos Batista e sobre a CPI da JBS. Pois é, o procurador que está preso, Ângelo Vilela, voltou a acusar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de atuar politicamente no que ele chamou de trama do acordo de delação premiada com executivos do grupo JIF. Vilela foi preso durante a Operação Patmos após suspeitas de que teria vazado informações sobre a Operação Greenfield, que tinha como alvo a holding JIF, que é a controladora do grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo as investigações, Vilela recebia mesada de R$50 mil dos empresários. Durante o depoimento de hoje, o procurador disse aos parlamentares que o objetivo de Janot era que a delação dos executivos resultasse na perda de mandato do presidente Michel Temer, o que evitaria que Raquel Dodge fosse nomeada Procuradora-Geral da República. Sobre sua prisão, Vilela afirmou que foi a maneira escolhida por Janot para proteger o ex-procurador Marcelo Miller, um dos principais assessores do ex-procurador-geral. Miller pediu exoneração do órgão para atuar no escritório de advocacia que defende a JBS. Ele foi determinante na crise que resultou na perda de benefícios de delatores da empresa. Ainda sobre esse assunto, Rosiane, vou falar agora sobre uma decisão da Justiça Federal em São Paulo que aceitou hoje a denúncia do Ministério Público Federal contra os empresários Joesley e Wesley Batista. Com a decisão, os irmãos se tornam réus pela prática dos crimes de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada. Segundo a denúncia do MPF, os empresários e dirigentes do grupo JBS lucraram R$100 milhões com a compra de dólares poucos dias antes do vazamento do acordo de delação premiada que fizeram com a Procuradoria-Geral da República. Além disso, eles teriam também vendido R$327 milhões em ações da JBS, enquanto seus executivos negociavam o acordo com a PGR. O MPF afirma que os empresários sabiam que a delação causaria a queda das ações da JBS e a alta do dólar e atuaram para reduzir o prejuízo. Em nota, a JBS reafirma que as operações de recompra das ações e derivativos cambiais foram realizadas de acordo com o perfil histórico da companhia, que envolvem operações dessa natureza. A defesa dos irmãos Batista disse ainda confiar na justiça. Rosiane. Obrigada. Outros detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. Antes de eu sair para o intervalo, só mostrar uma imagem aqui do plenário. O senador Romero Jucá, que a Mariana Jungmann ressaltou, inclusive agora há pouco, que está de licença médica após uma cirurgia por causa de diverticulite. Ele veio, compareceu aqui, interrompeu a licença médica dele e está neste momento na tribuna, justamente falando em relação a esse processo aqui sobre Aécio Neves. Mariana Jungmann está prestando atenção e já ela traz um relato do que disse o senador Jucá. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações nos corredores do poder. Pediu a minha prisão, senador. A do senador Renan
Estamos de volta, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Hoje, o governo federal anunciou um recuo, uma redução no índice de desmatamento na Amazônia, um recuo de 16%, mas quem tem os detalhes para a gente é a Daniele Popov. Pois é, Rosiane, os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostram essa redução que equivale a 6.624 quilômetros quadrados. Segundo o INPE, em relação a 2004, a redução do desmatamento foi de 76%. No entanto, Pará e Mato Grosso tiveram as maiores áreas desmatadas. Segundo o ministro Sarney Filho, todos os indicadores sobre desmatamento na Amazônia caíram. Vamos ouvi-lo. Essa tendência de reversão, ela foi confirmada pelo INPE, usando a mesma metodologia do ano passado, e pelos números do INPE, o desmatamento, que ano passado tinha aumentado 19%, este ano caiu 16%. Portanto, todos os indicadores a respeito do desmatamento na Amazônia, durante a nossa gestão, pura e exclusivamente durante a gestão deste governo, é que deram uma diminuição. Durante entrevistas sobre os dados, o ministro Sarney Filho acrescentou que o aumento do desmatamento ocorre por diversos motivos e que a queda do desmatamento se dá devido a uma ação, comando e controle, e que comando e controle é poder de polícia. Sarney e Gilberto Kassab, ministro de Ciência e Tecnologia, entregaram ao presidente Michel Temer esses dados com a redução do desmatamento da Amazônia antes de falarem com a imprensa. O ministro do Meio Ambiente lembrou que esses números não podem ser observados isoladamente, mas como uma tendência. Rosiane. Obrigada, Dani. Agora a gente vai à redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Sara Kines, porque hoje o ministro Raul Jungmann participou de um evento para falar sobre a questão da indústria da defesa e anunciou aí, inclusive, o uso de recursos do pré-sal. Sara, conta os detalhes para a gente. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a todos. O ministro anunciou que enviará um projeto de lei ao Congresso para capitalizar projetos da empresa gerencial de projetos navais, a Ingeprom, que financiará 4 navios de guerra da Marinha com royalties do pré-sal. Ele disse que o valor ainda não foi definido, mas que não vai ser retirado dos recursos dos royalties destinados à educação. Para o ministro Raul Jungmann, a mudança na lei que permite que a Justiça Militar julgue crimes contra civis cometidos por militares não deve aumentar as operações de garantia da lei e da ordem no país, que são aquelas em que as Forças Armadas são acionadas em crises de segurança pública nos estados. O ministro da Defesa afirmou que há uma banalização dessas operações, que são um fruto da crise de segurança que o país vive. E falando especificamente sobre o Rio de Janeiro, Jungmann disse que a nova legislação não vai mudar a forma de atuação do Exército nas favelas, que apenas auxilia as polícias locais. Está muito bem hoje. Nós tivemos, como vocês sabem, algumas dificuldades e conflitos. Afinal, você tem 10 organizações, polícias e militares participando de uma operação que às vezes envolve 10, 11 mil homens. Então é normal que surjam conflitos. Mas nós fizemos um ajuste digamos assim, de atitudes e de comportamentos, e isso hoje se encontra superado. Jungmann disse também que as ações de garantia da lei e da ordem devem continuar até o final do ano que vem no Rio de Janeiro. Rosiane? Obrigada, Sara. Agora a gente conversa com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional. Ela tem notícia boa aí sobre PIS/PASEP. Pois é, Rosiane, com 2 dias de antecedência em relação ao calendário oficial, os correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, com mais de 70 anos, recebem hoje os depósitos do PIS e do PASEP. Os bancos vão transferir sem custos o dinheiro aos beneficiários que têm conta nessas instituições financeiras. Quem não tiver conta na Caixa, que administra o PIS, ou no Banco do Brasil, que gerencia o PASEP, só poderá sacar os recursos a partir da próxima quinta-feira, quando começa o calendário oficial de saques. A retirada poderá ser feita nos terminais de autoatendimento, nas caixas lotéricas e nos correspondentes bancários. E é válida somente para os trabalhadores com carteira assinada que contribuíram para algum dos 2 fundos até 4 de outubro de 1988. No dia 17 de novembro, começa o saque para aposentados.
Em 14 de dezembro, a retirada será liberada para homens a partir de 65 anos e para mulheres a partir de 62 anos. Não há data limite para os saques e os herdeiros de cotistas falecidos podem sacar o dinheiro a qualquer momento. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente volta aqui ao plenário do Senado Federal porque foi aberta agora a votação em relação ao pedido de afastamento do senador, a determinação de afastamento do senador Aécio Neves, e o senador, inclusive, enviou carta aos parlamentares, né, Mariana? É isso mesmo, ele enviou quando já estava aqui em curso a votação, Rosiane, fazendo as mesmas alegações que já fez na sua defesa em outras circunstâncias e lembrando aos senadores que as medidas cautelares foram impostas a ele sem que ele fosse ouvido e tivesse condição de se defender. Aliás, foi nesse sentido também que o senador Romero Jucá falou agora há pouco aqui na tribuna, lembrando que Aécio Neves vai responder por todos os atos de que for acusado, mas de que ele ainda não teve a oportunidade de se defender e que sequer ainda a denúncia contra ele não é réu ainda, e aí ele atacou o ex-procurador Rodrigo Janot, lembrando que Rodrigo Janot chegou a pedir a prisão dele e do senador Renan Calheiros num inquérito que posteriormente acabou sendo arquivado. Isso é um dos argumentos mesmo dos parlamentares sempre por aqui, né, Mariana? Quer dizer, se impor a decisão, isso é um argumento deles e depois correr esse risco de inquérito ser arquivado. A gente vai acompanhar aqui todos os bastidores essa noite desta votação e amanhã a gente conta os detalhes. Daqui a pouquinho você também tem outras informações no Repórter Brasil. Boa noite, até lá. Boa noite, Mari. Boa noite, até lá.